Fala galera, tudo bem? Animadinho aqui de começar da volta dos que não foram, né? A volta do podcast do Memo, a nova volta do podcast do Memo. Só que agora num formato um pouco diferente, né? Onde aqui comigo estarão Isabela Venturosa, minha amiga de longa data, que já participou de uma outra temporada do podcast e agora estará de volta com a gente. Bem-vinda, Isabela, mais uma vez. Bom estar aqui com você. Salve, gente! Bom estar aqui. E estreando nessa mesa, né, Vinícius Rodrigues, mais conhecido como Vini, né? E aí, meu querido, tudo bem? Tudo certíssimo, feliz de estar aqui com a Isabela, com você e de começar esse novo projeto junto com vocês aí com o Memo. E aí acho que vale, né, nesse episódio, que a gente está chamando aqui de episódio piloto, já dividir a ambição que a gente tem desse episódio, né? Que é, basicamente, nós três aqui, eu, o Vini e a Isabela, a gente entender por que a gente está fazendo esse podcast aqui, qual é a proposta que ele tem para vocês, o que a gente quer com isso, né? Por que a gente resolveu fazer isso de novo, num formato diferente do que a gente fazia anteriormente. E terminar esse episódio com o nome desse podcast definido, né, que a gente meio que topou fazer essa coisa acontecer, já sair conversando e discutindo, mas sem ter definido ainda um nome e tal. Então a ideia talvez é a gente pensar em algumas sugestões, dividir com vocês, sei lá, a gente vai trocar aqui, mas a ideia é a gente chegar ao final desse episódio com coisas mais claras na cabeça do que a gente tem hoje, né, com coisas mais bem estabelecidas, alguma coisa nesse sentido. Então é isso, acho que eu queria trazer aqui a ideia do formato, né, que a gente discutiu previamente, que a gente considera, e eu estou falando aqui em nome de nós três, e Vini e Isabela vão se pontuando aí, se colocando também, né, no que vocês divergirem, mas acho que tem uma compreensão nossa em comum, que o debate de masculinidades, que é feito no campo público, acaba ficando muito restrito aos sentimentos e emoções dos homens, uma coisa meio muito ensimesmada, né, distanciada do movimento de mulheres, da transformação social. Fica uma coisa que parece que é isso, mas não é bem aí. E aí, putz, eu tenho percebido, né, e aí é uma percepção minha particular, que o debate de masculinidades ou é motivo de chacota, sabe assim, as coisas de esquerdomacho. Olha lá, ó, esses caras aí que fala de masculinidade, que agora vai pintar unha de preto, acha que tá mudando o mundo, né. Tem uma coisa meio nesse lugar de virar chacota e uma descrença mesmo por conta desses últimos anos que a temática meio que deu uma explodida na mídia, né, no campo público, né, em tudo que é masculinidade tóxica, tudo isso aí bombou muito, né. Mas o que que isso produziu de fato de mudança social, de mobilização de homens na pauta, eu acho que foi muito pouco, né. Então acho que teve uma descrença, porque explodiu a temática, mas que não gerou muito efeito concreto, né. Então, acho que esse incômodo é um incômodo que eu sei que compartilho com o Vini e com a Isa, e que a gente meio que tentou se reunir aqui para dar linha nesse incômodo e falar de coisas que talvez a gente não perceba que estejam sendo discutidas sobre masculinidade na internet, no campo público de debate, assim, nas redes sociais e tal, e que a gente acha que precisa ser dito, que precisa ser melhor explicado, melhor debatido, né, mais debatido, porque um outro ponto que eu tenho é que me parece que o debate de masculinidades ele não é posto em debate, efetivamente. Fica uma galera falando, né, eu estava comentando isso internamente com o time de são poucas pessoas que se colocam publicamente para falar de masculinidades ainda, né. Então se também vai ficar fazendo críticas ao outro, a pontos argumentativos, fica uma coisa um certo corporativismo, assim, de tipo assim: "Cara, se a pessoa tá querendo aumentar o bolo, vamos nessa", sabe. Só que acho que chegou num momento que precisamos fazer críticas, precisamos refletir de uma outra forma sobre como o debate está posto, né. Mas bom, tô falando muito aqui já, queria passar aqui para colega Isabela e para o meu colega Vini, né, falarem um pouco também sobre o porquê que a gente está aqui, né. Qual é a ideia desse podcast e o que que a gente quer com isso. Eu acho que teve um certo boom de discussões sobre masculinidades, né, ali final dos 2010, começo dos 2020, e eu acho que a gente está vivendo um momento de queda também na pauta, né, e mesmo quando havia
quando houve esse boom, a gente tinha muito essa impressão, né, de que muita gente surfou na onda, mas até que ponto certas discussões de fato traziam transformação social, né. E daí vai para aquela discussão sobre o que que era muito estético, né, para usar um pouco uma ideia de um colega nosso, Túlio Custódio, né, que ficava mais nessa coisa: "Ah, agora eu falo de masculinidades, tal, não sei o que lá", mas de fato o que que isso transformava no cotidiano, né, o que que isso transformava das relações de poder, né. Eu acho que para mim, tá aqui começando esse novo projeto com Memo tem a ver com restabelecer também um lugar de reflexão, que também oriente as nossas ações, para não ficar só nessa coisa de masculinidade saudável, masculinidade positiva e muito estética, muito de como o cara tá se portando ali e falando e às vezes usando um léxico mais adequado para certas discussões, mas fazendo pouca coisa na prática, né. Acho que tá, que me ajuda a pensar, e pensar em conversação com vocês, né, e pensar com outras pessoas que estão ouvindo a gente, e de fato mobilizar a galera para na prática, alterar um pouco a realidade, né. Acho que também uma coisa que eu tenho me incomodado muito, assim, né, a gente tá gravando esse episódio após um episódio, um evento muito grave de uma violência contra uma mulher, né, vocês devem ter visto no jornal, um cara que deu 61 socos na namorada, e eu vi um total de 0 homens da minha rede se por pos tendo alguma postura diante disso. Eu vi várias feministas, muitas mulheres se indignando, mas não vejo a galera homens se colocando também sobre isso, né. E tenho certeza que muitos parceiros se indignam com isso, mas se indignam ali silenciosamente, e acham que aquela conversa não é tanto com eles, porque eu não dou 61 socos numa mulher, né. Um pouco acho que a ideia do podcast aqui é ampliar essa discussão para que a gente se mobilize, faça algo, não fique lá só lidando com a questão como se não fosse um problema nosso, né. É um problema de todo mundo. Eu concordo com o que a Isabela trouxe, e eu acho que tem uma coisa importante também que aconteceu desde que eu comecei a me familiarizar com esse debate sobre masculinidades ali em meados de 2016, entre 2015 e 2016, é é que esse debate chega até mim muito colado com os avanços da luta das mulheres, né. Então é um debate que, para mim, ele chega a partir de um desdobramento do feminismo ou dos feminismos, né, e da luta das mulheres de modo geral, porque também a gente fala de feminismos, tem mulheres que não são feministas, mas que também estão em luta, né. Então esse debate chega para mim muito através dessas mulheres, né, e de homens que viam a necessidade de se organizar para tentar organizar não só o pensamento, né, se organizar em grupo, mas organizar o pensamento, porque quando esse debate chega de fato para nós que somos homens, ele vem com uma série de implicações aí de cunho afetivo, subjetivo e principalmente objetivo da nossa mudança de conduta e da gente entender o nosso papel político enquanto homem, qual papel político que a masculinidade, exerce, né, no debate público, nas decisões de políticas públicas, na política de modo geral. E eu sinto que nos últimos anos, como a Isabela colocou, eh, houve um descolamento, né, desse diálogo que se estabelecia com as mulheres para pensar masculinidade, e a masculinidade se torna um objeto tema por si só, né. E, claro, muito a partir desse lugar da performance, do bem-estar do homem, da saúde do homem, que são coisas importantes, né, mas também de uma performatividade aí estética, como a Isabela trouxe, mas também se desdobrando para outras linhas de pensamento que, na verdade, refutam tudo aquilo que nós aprendemos com a luta das mulheres para pensar masculinidades, né. Há linhas de pensamento sobre masculinidades hoje que acabam se aproximando muito mais de um pensamento do reforço do estereótipo masculino, dessa masculinidade hegemônica, viril e violenta,
e que vai se descolando de toda uma crítica, um pensamento crítico que se tinha sobre a própria condição do homem, né, pensando nessa condição a partir de um olhar político, nessa condição de poder, de exercício de poder dos homens na sociedade, né. Então eu acho que o que me motiva a estar aqui com vocês, né, com a Isabela, com o Pedro, com a Camila que está nos bastidores, fazendo esse podcast é um pouco reaproximar esse debate da luta das mulheres, né, entender que o debate de masculinidade está relacionado com o exercício de poder, com violência, com tudo isso que historicamente as mulheres vêm denunciando, né, e que nós homens somos os sujeitos dessa ação, né, somos os sujeitos do exercício de poder, somos os sujeitos da violência, né, do exercício da violência e por aí vai. Então a minha motivação acho que vem muito nesse lugar, assim, né, do porquê que eu acho que é importante a gente ter um podcast sobre masculinidades hoje, né, nesse mar de podcasts que existem, a gente lançar mais um aí para tentar também, aglutinar um pouco mais as pessoas que estejam interessadas aí em conversar, debater sobre o tema por essa perspectiva. É isso, né, gente. Acho que nesse sentido a gente está bem em linha. Eu acho que a gente está conseguindo expor direitinho aqui o que a gente está pensando, né, para esse podcast. Eu acho que tem, né, o objetivo, me parece, então, né, da gente conseguir dar uma qualificada no debate, né? Porque é isso, acho que o debate proposto no campo público, ele tá meio feio de qualquer jeito, né? É isso, acho que o assunto masculinidade ganhou essa repercussão toda e a coisa meio que foi ficando meio torta, né, não sei explicar, assim, foi encaminhando para um lugar que eu acho que nenhum de nós aqui, a gente está feliz com o caminho, com os rumos que o debate foi tomando, assim, né. Essa coisa muito despolitizada, muito ensimesmada, então muito distanciada do movimento de mulheres, da luta política mesmo. Então acho que tem esse desejo, né, nosso, de nós 3 e do mesmo, de um ponto de vista institucional, de fazer isso que o Vini está falando mesmo, né, de trazer o debate para onde a gente acha que ele tem que estar, na verdade, né. É desde sempre, assim, né, que é uma coisa proveniente do movimento de mulheres, né, e não apartada do movimento de mulheres, não independente, né, não tem como você debater masculinidade de forma autônoma, né, separado das transformações sociais que os movimentos de mulheres puxam e demandam, né, há muito tempo, assim. Acho que é interessante trazer um pouco, né, da minha biografia, não sei se vocês querem fazer o mesmo, mas Eu não tenho uma porque biografia tão isso maneira ilustra quanto um a tua, né, Vini, pouco. aí vai. Não, não, não. A biografia, como eu me aproximei Sim, deste sim, sim. debate, né, eu tinha dito que foi mais ou menos em 2016, e eu me aproximo desse debate por causa de motivações pessoais, né. Então o que que eu quero dizer com isso? Eu de fato comecei a me olhar no espelho, enquanto homem, a partir da relação que eu estabelecia, com a minha companheira, com a minha mãe, com a minha irmã, com as minhas amigas, com outras mulheres que eu me relacionava na vida e etcétera. Ao me enfrentar no espelho, eu vi que havia uma série de problemas, né, que culminavam aí em, sintomas psíquicos em mim, que estavam relacionados com a própria produção da minha masculinidade. O que eu quero dizer com isso? É que a minha primeira aproximação, ela se dá num nível pessoal e de transformação pessoal e de cura pessoal. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo mesmo. Por que que eu tinha certas dificuldades em me relacionar com mulheres, né, de modo geral. E aí, a partir desse momento, quando eu começo a participar de grupos reflexivos, depois começo a mediar alguns grupos reflexivos também, e claro, estudando sempre, eu começo a entender que pensar masculinidade de forma crítica estava para além de pensar a minha subjetividade, eu mesmo, né. Eh, Precisava de algo que fosse mais do que isso, né, existia uma dimensão política nisso tudo. Não era só uma dimensão individual. Claro, a partir do momento que você vai se aproximando do tema, vai emergindo no tema, essas mudanças também vão te transformando, né, porque o conhecimento transforma a gente.
né, você começa a ler sobre o tema, você se aprofunda, ainda que minimamente, né, não vou dizer que eu sou um profundo conhecedor da teoria feminista, mas você começa a ler muitas mulheres, você começa a ler também homens que estão falando sobre masculinidade, você participa, tudo isso vai te transformar. Mas quando isso estaciona na transformação individual, é aí que mora o problema. Porque para mim o passo subsequente foi o quê? Foi eu começar a entender isso de forma política. Como é que eu posso agora, já que eu sei dessa condição, tenho uma mínima noção dessa condição, né, da estrutura de poder, dessas relações de poder entre homens e mulheres, como que eu posso para transformar agora isso em proposições políticas? E não apenas algo do tipo: "Ah, não, eu vou me transformar, vou virar um homem desconstruído, a partir de amanhã eu começarei a usar saia e deixarei um mullet", né. Eu entendi que há um passo além disso, e eu percebo que tem muita gente que ficou nesse primeiro passo, e acha que esse primeiro passo, que é de transformação individual, é suficiente pra gente conseguir dar conta dessa problemática, né. Exatamente, acho que o meu processo, né, a minha biografia, agora que você me esclareceu, eu fico mais tranquilo, é é bem nesse lugar aí também, assim, sabe, tipo, eu acho que começo a me interessar em promover questões de gênero, debate sobre questão de gênero e tal, ali também mais ou menos nessa mesma época, quando eu morava em São Paulo, né, eu sou de Niterói, hoje moro em Niterói, mas eu fui morar em São Paulo, e quando eu volto de São Paulo para o Rio, em 2014 ali, eu entro na rua, né, também, assim, eu vou pro carnaval de rua, que é uma coisa bem caricata, assim, né, mas é verdade, verdadeira, que o carnaval de rua e estar ali naquele momento, 2015, 2016, esse momento, assim, na rua, com um movimento de mulheres muito já estabelecido na rua, nesse carnaval, nessa coisa de não é não, era bem naquele, bafafá, né, daquela confusão toda, Me Too, tudo virada para os homens nesse momento, né, masculinidade tóxica surgindo, tudo isso ali, eu fui muito confrontado, né, eu que sempre me achei um cara maneiro, né, é isso, eu sempre falo isso, assim, né, sou um cara branco de classe média, hétero, me achava um cara, assim, honesto, sabe assim, eu sou uma pessoa do bem, né, o clássico homem do bem, e aí quando eu começo a ficar confrontado nessas situações, vão surgindo vários incômodos, vão surgindo questões ali, que eu começo a tentar me colocar no debate, como, né, um clássico homem, assim, dizendo mais sobre o que que as mulheres deviam fazer ou deixar de fazer, "Ah, por que que você não faz isso, por quê?" E aí comecei a levar um monte de tapa na cara, tipo assim: "Porra, cala a boca, pô, olha para suas questões. Que tal você olhar para suas questões antes de ficar dando ordem aqui, né, sobre o que a gente devia". Eu falei assim: "Cacetada, tem um negócio aí chamado masculinidade, né". E aí acho que eu entrei nessa, e aí meio que entrei de cabeça, porque eu comecei a me perceber muito mais babaca do que eu pensei que fosse. E aí foi para um lugar meio particular, individual mesmo, assim, né, sobre mim, que eu estava ali também buscando uma certa cura, né, essa palavra que hoje me dá até um certo arrepio, assim, quando tratada dentro do debate masculinidades, né, mas também era uma onda meio dessa, assim, né, a minha entrada no debate também se deu a partir desse lugar individual e tipo assim, quero melhorar, né, quero melhorar enquanto homem. E eu acho que tá tudo bem, né, acho que é um processo que faz sentido para muita gente dar esse primeiro passo, eu acho que isso não tá proibido não. Mas é isso, depois de uma certa caminhada, participando dos grupos e tal, eu via que a coisa não avançava, sabe, eu comecei a ficar incomodado até comigo mesmo, primeiro porque assim, eu nunca vou ser um homem perfeito, né. Eu falei assim: "Caralho, se eu continuar nessa, eu vou aqui, pô, me ferrar inteiro tentando performar o aliadão", sabe assim? Tipo, o aliado de todos os tempos, e na verdade não tô nem entendendo muito bem por que que eu tô fazendo isso, da onde tá vindo essas coisas, que cartilha é essa que eu tô tentando seguir, sabe assim? Então, tinha uma exaustão de mim mesmo, de querer performar esse lugar, e uma coisa assim que foda-se eu, pô. Eu sou casado aqui, Gabriela me acha um cara maneiro, né, tem as críticas dela com certeza, mais do que qualquer pessoa, certamente, mas estamos casados, estamos bem, eu não me acho um idiota, sabe assim. Pra que que eu vou ficar querendo melhorar eternamente? Comecei a entender que eu estava, de fato, corroborando por um discurso, né, do debate masculinidades, que acho que movimenta muito pouco as estruturas mesmo, assim, né, você fica mais tranquilo de chorar, sei lá, de expressar seus sentimentos, de usar uma roupa diferente, de pintar a unha, sei lá do quê, mas o que que isso está trazendo nas relações de poder, né. Então é isso, acho que
me manter próximo de vocês, estudando, trocando com pessoas que eu admiro e respeito, sem ser exclusivamente homens, né, mas é isso, me envolvendo de alguma forma com movimentos sociais, entrando mais nesse lugar. E aí, o início ter se dado no carnaval, né, na rua, acho que também me ajudou um pouco a ter essa atenção, eh, me fizeram perceber que estou cooptado, sabe assim? Se eu continuar nesse discurso, eu não vou contribuir efetivamente como eu penso que estava contribuindo, assim, né. Então acho que tem um pouco disso, essa qualificação do debate que eu estou colocando aqui, não é num lugar de tipo, a gente vai falar melhor, sabe, do que outras pessoas, não é falar melhor, né, mas é trazer uma outra perspectiva mesmo, assim, de sair desse lugar meramente da jornada de si, né, uma jornada de autoconhecimento, é apresentar o debate de masculinidade sob uma outra ótica mesmo, assim, que essa jornada de autoconhecimento é uma coisa que vem a reboque, né, mas que não é esse o destino, não é isso que se busca, né. O que se busca é meio que transformação social, é equidade de gênero, né, e pautado nos feminismos, né, no movimento de mulheres, isso precisa ser mais dito, eu acho. Eh Então é isso, Vini, acho que eu me alinho muito contigo e eu acho que essa ficha caiu, né. Lembro sempre daquele quadrinho da Laerte, né, a grande ficha, assim, né, um dia a ficha vai cair, a ficha tá caindo, sabe esse quadrinho? Eu acho que demorou, mas caiu pra mim, sabe. É isso, acho que trocando com muita gente, a Isabela já falou do Túlio, acho que dá pra citar aqui o Fábio Mariano, o Adriano Beiras, o Marcos Nascimento, a Isabela Del Monde, a Nana, a Maíra da Think Eva, tem muita gente aí, né, pra falar, que cruzou com o meu caminho, o caminho do Memo, vocês 2 propriamente, né, e eu acho que vai assim: "Caramba, estava me achando maneirão", sabe assim? E eu acho que, de novo, né, caindo a ficha nesse lugar de tipo assim, não é sobre mim, porra, sabe? Não é o selo do homem desconstruído. A gente já fala isso há um tempo no Memo, isso que eu fico assim, a gente já fala disso tem um tempão no Memo que a gente fica falando sobre isso, que não é buscar ser o Rodrigo Hilbert do não sei quê, o ISO 9001 do homem, a masculinidade, a nova masculinidade, tudo isso a gente já refuta há bastante tempo. Mas acho que esse descolamento de si, né, é uma coisa que demora para entranhar, eu acho, assim, no nosso jeito de fazer as coisas, de promover o debate. Eu acho que, em boa medida, na minha cabeça, estar aqui com vocês, né, é para ver se a gente dá uma forma para esse debate dentro dessa perspectiva que a gente está discutindo aqui, né. Acho que essa é a minha ambição, sabe. Tratar de temas que eu acho que são negligenciados ou são pouco explorados, sabe, trazer essa outra dimensão da masculinidade como uma categoria de análise, não só como um campo de performance ou uma coisa essencial, né, que muitas vezes é colocada. Então, sei lá, são tantas questões para trazer aqui, sabe. Eu acho que é por isso que esse podcast surge, né. E aí te ouvindo, Vini, fico nessa, assim, de me sentir próximo de você de um jeito que eu acho que eu não tinha me sentido ainda, né. Te acho um cara maneiro, você tem um bom gosto musical, você joga futebol, você se veste bem, tinham vários pontos de identificação, mas acho que essa jornadinha aí que você falou do debate, eu acho que é uma maneira de eu me identificar diferente que até faz mais sentido pra gente aqui, né. Olha o bromance, gente. Joga Ih, fute já se identificaram. É engraçado ouvir vocês, porque eu acho que isso faz parte do processo também, né, esse despertar individual. Acho que deve ter muita gente ouvindo a gente que passou por pensar a partir de si mesmo, né, de, sei lá, né, ver certas coisas em si, perceber certas coisas no cotidiano que despertaram o cara para olhar mais para a masculinidade como uma questão, né. Acho que a gente não tem são poucos caras que fazem outro caminho para cair nisso, né. Esse despertar e muito nesse contato com as mulheres também, nesse contato com o feminismo e nem sempre de uma maneira super pacífica, mas também bastante conflitiva, né, que traz incômodo, né. Se não está incomodando muitas vezes é porque não está pegando onde deveria pegar, né. Mas é muito doido ouvir vocês, porque eu acho que não existe conversa sobre o coletivo sem o individual, né, e eu acho que a gente, passa por isso para tocar em algum lugar, e eu acho que isso também é um aprendizado dos feminismos e dos movimentos de mulheres, como vocês estavam falando, porque
aquela máxima que todo mundo deve conhecer e nem sei se entender tanto, né, de que o pessoal é político, passa também por perceber que as questões que nos recortam, pessoalmente, têm a ver com o social, tem a ver com a maneira como a gente é construído, como bebe do mundo, como é formatado pelo mundo e também como formata o mundo com as nossas ações, né. Eh, eu gosto muito de uma antropóloga, eu como Vini sou antropóloga, né, e gosto muito de uma frase de uma antropóloga que fala que toda teoria tem um pouco de biografia, né. Então eu acho que para além da teoria, a nossa política, a maneira de fazer política tá em linha com também as nossas vivências, com as nossas experiências de mundo, né. Eu entrei muito essa discussão para mim chegou um pouquinho antes do que dessa reflexão que Vini e Pedro estão trazendo, eu comecei a pensar mais sobre masculinidades ali por 2012, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre violência contra a mulher, e percebi que não se falavam dos homens, se falava de maneira muito econômica. Né, então deixava de se entender a complexidade da violência. Se você não estava entrevistando caras, buscando entender baseado em que modelo de masculinidade aquele cara estava cometendo violência, o que que ele entendia por violência? Será que ele entendia que empurrar a mulher, segurar pelo braço forte, deixar marca, não deixar ela sair de casa, falar o que ela deveria vestir era violência? Alguns homens não vão entender isso como violência, né. Eh e aí eu comecei a olhar mais para isso, então não por uma via dessa relação pessoal, mas pela via de fazer pesquisa mesmo na antropologia, eh, e daí eu fui olhar para a masculinidade de maneira mais detida ao longo dos anos, né, e pensar muito sobre as questões de violência e sobre as alianças entre homens e feminismos e homens e mulheres, para tentar fazer alguma transformação. Mas é isso, falei que foi por um outro lugar, que foi por um lugar profissional, de pesquisa e tudo mais, mas por que que essas questões passaram a ser preocupações para mim? Isso tem muito a ver com as minhas vivências como uma pessoa que não é um homem no mundo, uma pessoa que é lida muitas vezes como mulher, mas também transita num lugar de uma não binariedade, eh, e que foi formatada também ao lado dos homens, né. Eu sou a caçula de uma família com 2 irmãos mais velhos, um pai bastante tradicional, de camadas baixas, vivi na carne uma relação com homens. Fui casada com um homem, eh, e de alguma forma isso também orientou o meu olhar. Passar pelo mundo como mulher, ser lida como mulher e isso trazer uma série de efeitos e limites para minha para as minhas ações, sempre foi um desconforto para mim, né. Então eu acho que essa lógica de, às vezes, despertar para algum tema a partir do pessoal, é porque o pessoal é político, é porque é daí que muitas das transformações que a gente é capaz de fazer, saem, né. A questão é que algumas pessoas não cai a ficha da Laerte, eh e fica achando que a questão é sobre meramente autoconhecimento e uma parada que é vivida só no individual. Basta você cuidar de si e cuidar da sua relação com a sua companheira e não olhar pra pessoa que faz os seus serviços domésticos, né, de repente tem uma figura de uma empregada ali que não tá sendo afetada pela sua masculinidade saudável, sabe? Eu acho que o pulo do gato é mesmo a gente, sacar que a nossa vida tem a ligação com outras vidas e com a sociedade. E buscar uma transformação que atinja a todos, mesmo a pessoas que a gente não convive, não compreende, não passa pelo mundo da mesma forma. Por exemplo, pensando pessoas cisgênero na relação com pessoas trans, não é porque você não é uma pessoa trans que você não tem que se interessar por esse tema e tentar ter uma ação no mundo que promova uma vida bem vivida também para essas pessoas, né, porque as vidas delas valem tanto quanto a sua. Então eu fico pensando um pouco nessas questões ouvindo vocês também, assim, me atinge nesse lugar. Sabe o que eu acho que é fundamental, né, de estarmos nós 3 aqui trocando essa ideia, é que outra coisa que eu percebo, e eu acho que já é um passo que a gente dá para uma outra direção, é que muita gente que tem falado sobre masculinidades, redes sociais, seja em grupos reflexivos, né, que tem toda essa história, principalmente os grupos reflexivos, que eu acho que é muito importante, aí o Pedro pode falar mais, né, porque, enfim, ele é o grande conhecedor dos grupos reflexivos aqui, desse espaço seguro para homens dialogarem sobre as suas questões. Eu acho isso super válido, acho isso super importante, foi muito importante para mim, né, mas
quando eu falei desse afastamento, né, em relação à luta das mulheres, em relação aos feminismos e tal, é que tem uma galera, né, uma galera de homens que se ensimesmou, né, e começou com esse papo de que o debate sobre masculinidades deve ficar entre os homens, porque são questões dos homens. Geralmente são essas pessoas que estão pensando muito no autoconhecimento ou em modelos difusos de masculinismo, né. Mas estarmos nós 3 aqui já mostra que é fundamental uma coisa que eu aprendi desde que, né, não sou tão, experiente no tema quanto a Isa, mas desde que eu comecei a me interessar por esse tema, que basicamente é o debate sobre gênero, né. A primeira coisa que eu entendi foi que pensar gênero, pensar relações de gênero, é pensar relações. Então, se é pensar relações, quais são os grupos sociais que se relacionam, né? Então, homens e mulheres, sejam cisgênero ou transgênero, pensando nessas categorias, né, homem, mulher, essas categorias de classificação, são eles que se relacionam. Então é necessário que tenham mulheres conosco debatendo. É uma coisa que eu até tive conversando com um amigo há uns meses atrás, que é: os grupos reflexivos de homens deveriam abrir mais espaço para que as mulheres participassem também, né? Não em todos os momentos, mas as mulheres têm que estar lá, porque é relacional. A forma como eu cheguei no debate e a forma como você chegou e a forma como a Isa chegou são diferentes, mas elas dialogam. Por quê? Porque nós vivemos com as mulheres e ela vive com os homens. Ela tem homens na sua trajetória familiar, na sua experiência de vida, assim como nós temos mulheres, né? Eu vi uma coisa super interessante essa semana, um corte do Gilberto Gil no Roda Viva dos anos 80 ou 90, talvez dos anos 90, no qual não tem muito a ver com o tema, mas tem, vai fazer sentido no final. Mas no qual um dos entrevistadores pergunta para ele por que que ele utilizava trejeitos tão femininos, né. E aí ele questiona falando: "Não, eu não acho que eu uso trejeitos femininos, eu acho que em mim existe o equilíbrio proporcional entre o masculino e o feminismo, até porque eu nasci da relação de um homem com uma mulher, então tenho tantos trejeitos da minha mãe quanto os trejeitos do meu pai", né. E aí ele vai tirando o sarro do cara, falando, né, enfim, dessa questão de que como a gente dissocia a partir de performances e também dissocia politicamente, dissocia no debate público essa relação, né? Como que a gente faz esse debate sem dissociar essa relação entre homens e mulheres? Né? Tem hoje grupos de homens que estão dizendo o seguinte: ah, nós devemos nos ensimesmar aqui no debate entre homens, homens com homens, ler homens, porque os homens precisam, os homens isso, os homens aquilo, como se homem fosse uma categoria que desse conta de si por si mesma, que ela não funcionasse em relação à mulher, né, num processo de diferenciação, que a gente pode criticar, né, que, enfim, são processos abertos, categorias estão sempre abertas aí para serem criticadas, retrabalhadas e transformadas. Mas as categorias que a gente tem são essas. Como é que eu falo de uma sem dialogar com a outra, né? Então, quando as feministas e as mulheres de modo geral, né, a luta de mulheres de modo geral, assim, começa a apontar para nós e dizer: "Olha, vocês são a causa do problema, por causa do modo como vocês se comportam, como vocês se relacionam, como vocês produzem esse mundo, produzem a vida que nós vivemos", que ela é produzida em termos políticos por homens, né, eh, elas estão produzindo uma relação com a gente, convocando a gente. E a gente precisa não dar uma resposta, não é sobre dar uma resposta, mas precisa nessa convocatória estar indo lá se relacionar, nesse processo de construção de aprendizado, de transformação social, a gente precisa estar próximo, né. Não dá para falar de homens sem falar de mulheres. Então acho que isso é uma das coisas que mais me chama a atenção quando a gente monta esse grupo e claro, a gente tem a Isabela Venturosa, que é uma especialista, né, mas pelo fato dela ser, de alguma forma também, esse ponto no qual 2 homens, cis e héteros, que são né, eu e o Pedro, estaremos aqui para conversar, para bater papo com a Isabela, que vai trazer para a gente exatamente esse lugar, né, e para o público que vai estar que tá ouvindo a gente, esse lugar de aproximação, né, entre, novamente, não dá para falar de masculinidades sem estar em diálogo
com o trabalho intelectual e político das mulheres. Então acho que esse lugar de aproximação a gente já começa a ir ganhando uma casinha, né, no joguinho, indo um passinho para frente, porque eu até hoje eu não conheço, assim, trabalhos na esfera pública, na academia tem muita coisa, obviamente, em termos de pesquisa, a gente sabe que é outro universo, que é o universo da onde nós três, né, estamos e viemos. Mas no debate público eu vejo muito pouco, né, essa aproximação nesse sentido de um engajamento para a produção de algo político, né? Então acho que isso é legal também. Muito bom, Vini, te ouvir. Eu queria fazer só 2 apontamentos iniciais antes de continuar falando aqui. O primeiro é, eu não venho da academia, né. Eu adoro que você, porra, me faz esse senso de pertencimento aqui entre nós 3 e tal, mas eu me sinto um forasteiro, diferente de vocês, que pra mim é isso, né, eu tô aqui com intelectuais, galera. Isabela Venturosa e Vini Rodrigues são intelectuais, né. Então Você não defendeu seu defendi, mestrado? Pois é, ele tá só defendi. performando aqui entre nós. Não, mas assim, Você é, já já entrou, meu entrei. amigo. Você pode não vir, Isso, mas você já isso, entrou. é isso. Não, vocês têm razão, vocês têm razão. E o segundo ponto é que, assim, acho que o maior especialista de grupos reflexivos que temos aqui não sou eu, é a Isabela, né. Isabela que faz esse corre aí no coletivo feminista já há mais tempo que eu, inclusive desenvolvendo grupos numa outra proposta, né, acho que ali a Isabela fazia com homens autores de violência, né, pessoas que são encaminhadas na Lei Maria da Penha, e o trabalho do Memo desde 2017 é com homens incomodados, como a gente chama, né, a galera que busca participar desses grupos, como foi o seu caso, como foi o meu caso em particular, né. Feito, né, essa observação, me sinto muito prestigiado, né, de verdade estar aqui com vocês. E acho que tem essa coisa do grupo reflexivo com mulheres, né, que eu e Isabela a gente já teve trocas, assim, longas sobre isso, e eu sou super disposto, acho que, né, a entender e concordo que grupos reflexivos podem ter esses momentos, mas ao mesmo tempo continuo a defender em alguma medida que também existam esses espaços entre homens, né, para justamente não ficar uma coisa que eu vejo muito acontecer, que é as mulheres têm que explicar as coisas pra gente agora, né. As mulhe sendo como se elas não tivessem já produzido muita coisa, e como se a gente não tivesse uma responsabilidade, aí fica nesse lugar da cartilha, de esperar a cartilha, os 10 passos para você ser um homem aliado, sabe assim? E aí o cara tenta performar aquela cartilha para pagar de gatão, buscando essa masculinidade saudável ou buscando essa validação social, sabe, fica adaptando linguagem. Então acho que tem um trabalho de responsabilização dos homens que talvez esses grupos reflexivos, né, autogeridos, pegando aí o termo que Isabela gosta de usar, né, esses grupos autogestionados, feitos só por homens, eu acho que trazem um outro tom também, assim, uma outra busca, que também me parece importante. Mas é isso, como trazer mais mulheres para o debate, como fazer essa coisa ser mais misturada, né, acho que é uma coisa que tem essa ambição com a comunidade, com ter uma plataforma de pensar em encontros específicos, encontros presenciais, sei lá, dá para fazer muita coisa, né. Mas queria pegar um pouco disso e ainda falando de um ponto que a Isabela trouxe na fala dela ali da coisa do pessoal é político, né, e como isso de fato é verdade a partir das nossas biografias, dá para perceber isso, né. O que eu tenho ficado incomodado de um tempo para cá é a coisa de dar uma inversão até dessa expressão, sabe, do pessoal é político e de virar o político é pessoal, e aí fica uma coisa como isso me afeta e ficar só nesse lugar. Isso não é nenhuma ideia minha não, né, isso é uma ideia da Jodie Dean, que escreveu um livro que eu amo, que é Camarada, um ensaio sobre pertencimento político, e que ela coloca isso, assim, dessa inversão, né, de que agora é só importa o quanto isso me afeta, né. E é isso, pô, eu não consigo expressar meus sentimentos, eu sou babaca com aquela pessoa, então deixei de ser babaca com aquela pessoa, já tá tudo certo, sabe assim? Porque aquilo deixou de me afetar particularmente. Então acho que tem essa coisa do pessoal é político, mas acho que não pode virar o barco, sabe assim, para fazer entender que só o que me afeta enquanto indivíduo que é o político, sabe. E eu acho que é nesse lugar que a gente tá no debate, não sei se vocês sentem assim também, né, mas sabe, me dá essa sensação, assim, de que essa coisa ensimesmada ou vai para esse lugar autoconhecimento, essa linha mais sagrado masculino, subir montanha,
fazer fogueira, gritar "arro" e sei lá o quê, bastão da fala, ou vai para um lugar meio de aliado e tal, que também não me parece ser o caminho que a gente tem que perseguir. Você falando me lembrou muito um cara que é absolutamente maravilhoso, que Olha, seja já que já você pô, que bom que eu te lembrei um cara absolutamente maravilhoso. Porra. absolutamente maravilhoso, procurem no Google. Juan Guilherme Figueroa Pereira, que é um filósofo mexicano, e aí ele fala sobre, algumas das perspectivas em torno das masculinidades, e uma delas é do autoflagelo, né, que a gente vê aquele cara falando: "Não, porque eu sou horrível, porque eu não fiz mal para as mulheres, porque não sei o que lá, não sei o que lá". Só que ele não tá falando isso numa perspectiva de se responsabilizar e trazer alguma transformação. Continua sendo uma conversa sobre o eu, e tem uma pegada bastante, acho que para usar alguns termos, assim, psicanálise selvagem, narcísico, né. E esse debate de masculinidades no contemporâneo passa muito por um lance narcísico de ficar olhando no espelho, no espelho, no espelho, se vendo mais ou menos, achando que está se vendo, e esquecer de que uma parte do trabalho é olhar para o outro, é olhar para a diferença, é olhar e ouvir outras experiências, né. Então eu acho, concordo, com o Pedro e com o Vini numa linha de, por exemplo, tomando os grupos reflexivos como um exemplo, eh, existe esse trabalho que é uma tecnologia feminista, uma tecnologia das mulheres, estar entre pares para perceber na experiência vivida coisas que nos ligam e são problemas sociais, né. Então a coisa dos grupos de consciência dos anos 60 e que continua existindo até hoje, né. As mulheres sentavam entre as mulheres, compartilhavam experiências e se e entendiam que aquilo não era uma questão individual, aquilo era uma questão que passava por uma organização social da sociedade que é machista, sexista e violenta contra as mulheres. Quando os caras se reúnem em roda, em grupo, 15 homens ali para falar e percebem que não é só eu que passo por aquilo, eles percebem também que é uma questão relacionada à masculinidade. E isso traz uma consciência que pode fazer ele dar um outro salto para algum tipo de transformação, né. Nem sempre, mas às vezes, e a gente acha que os grupos reflexivos são uma ferramenta foda para tentar fazer essa transformação, né. A questão é, eu pego um pouco a rabeira do que o Vini disse, eu acho que tem que ter esses espaços para ter um despertar e ter momentos mistos, porque às vezes os caras ouvir, momentos mistos, tipo, por exemplo, num grupo a gente faz 10, 16 encontros. Tem um encontro que você chama outras as mulheres, não para ensinar, mas para trazer uma perspectiva, né, saberes localizados, um pouco diferente da sua de mundo. Assim como para as mulheres é importantíssimo também ouvir os homens, e se dar conta de que: "Puta, eu não tinha pensado sobre isso", né. Ou como que eu posso acompanhar melhor meu filho ou meu irmão, né. Apesar das mulheres também terem um lugar de escuta para os homens histórico, né, de cuidado, e às vezes nem sempre um cuidado que é muito fácil de fazer, né. Mas eu acho que também nos coloca mais em aliança. A gente não tá falando de um encontro, tem conflito e tem bordoada, mas o encontro entre diferentes posições de sujeito pode nos fazer também produzir alianças entre diferentes com o mesmo compromisso ético, né. De tipo, a gente quer uma sociedade em que a gente viva bem, né. E isso também não é só sobre homens e mulheres, é sobre gente que não se encaixa nesses lugares, pessoas não binárias, né. Eh, então me anima, assim, a gente ter pontos de encontro, de interface, também para não acreditar numa ideia única de homem, cristalizada, né, porque fala assim: "A gente tem que ter um espaço de homens entre homens", como se todos os homens fossem iguais. Homem é uma pergunta, não é uma categoria fechada, parada no tempo e tudo mais. Então a gente pode fazer um survey com vários homens, vão ter várias coisas comuns que têm a ver com uma socialização machista, mas tem várias coisas diferentes e que estão também relacionadas à raça, relacionadas à classe, à sexualidade, à deficiência, à religião, à territorialidade, né, à nacionalidade. É sempre bom ouvir Isabela, cara, é muito maneiro. É isso, acho que, esse podcast pode se propor a isso também, né, de ser esse certo ponto de encontro, assim, de ideias, de discussões, de debates. É isso. Apesar de eu achar a Isabela e o Vini 2 pessoas, assim, das mais gabaritadas pra eu vou continuar puxando o saco de vocês, tá, pra gente Vai lá, vai falar lá. sobre masculinidades. Nem tudo a gente concorda, né, é isso. Temos nossas divergências internas, o nosso jeito de entender as coisas,
talvez perspectivas, né, até do ponto de partidas diferentes. Então, assim, eu acho que isso também vai ser explorado, né, eu vou querer, inclusive, buscar essas divergências entre a gente para de fato, isso aqui ser um lugar de produção de conhecimento, não só produção de conteúdo para a internet, sabe assim? Mas que isso também ajude a produzir conhecimento, que contribua para o debate público, que diminua um pouco essa angústia que a gente tem em relação ao jeito que o debate de masculinidades é colocado hoje, né. E aí lembro muito de um texto que a Isabela que me recomendou, da Bruna Denkin, né, da pesquisadora, que fica uma certa pedagogia do homem legal, né, ela coloca alguma coisa assim, a pedagogia do bom homem, do homem saudável, né, sei lá, que é o que eu vejo hoje no debate público, assim, né. Como você ser um cara legal, e tem vertentes que dizem isso pra você, mas eu acho que o debate que a gente está tentando propor aqui nesse podcast não é de como você ser um cara legal, sabe? É de como você se implicar numa luta política, de como você se engajar com as mulheres nessa transformação social, sabe? Isso parte, evidentemente, né, de um processo sobre si também, né? Não tem como desassociar uma coisa da outra. Mas não é sobre si que a gente quer discutir aqui. Então, se você vai ser um homem mais maneiro, menos maneiro, se eu sinceramente estou um pouco me fudendo, assim, eu acho que vai se tornar um cara mais maneiro. Eu acho que eu me tornei um cara mais maneiro, mas não é sobre eu ser um cara mais maneiro, sabe assim? Então, isso meio que fica de lado, é meio colateral, né. Eu acho que a importância da gente olhar para as dores dos homens, né, que é outro termo também que às vezes me dá um certo arrepiozinho, mas a coisa das dores para ser curado, né, por isso que ele me dá esse arrepio, né, porque leva para esse campo semântico. Mas as dores dos homens acho que precisam ser encaradas, porque eu acho que elas são negligenciadas ainda. E aí o que que acontece, né, na negligência de olhar para os homens devidamente, vem esses masculinistas aí bizarro, red pill da vida e incel, e começa, irmão, a pegar de geral, sabe assim, de 12 anos a 40 anos, é os cara subindo montanha não para fazer sagrado masculino, mas para fazer legendários, sabe assim? E cada vez mais jovens levados para esse lugar de retornar essa suposta essência do provedor, do homem caçador, sei lá, vai trazendo essas coisas de volta, assim, porque de fato, acho que as pessoas estão um pouco interessadas nos homens, assim, né, no que eles têm a dizer, nessas dores que eles apresentam, assim. Então acho que sim, é muito importante o acolhimento, abrir os braços e tipo assim: "Vem aqui irmão, pode chorar sim pô", isso é um problema, né, de fato, os homens não demonstrarem ali nenhum tipo de sentimento além de raiva, né. Lembrei aqui de Lincoln, grande Lincoln Frutuoso, parceiraço nosso, que ele falava assim que, né: "Cara, qualquer coisa pra mim eu tô puto, né. 'Lincoln, o que que você tem?' 'Tô puto'. 'Mas alguém morreu, o que aconteceu?' 'Tô puto'. Mas tô pu", ele só dizia que estava puto, né. Então ele saber elaborar é parte do processo fundamental, eu acho, e precisamos acolher essa galera nesse lugar também. Mas é isso, né, tentar sair, ir além, é meio que sair não, ir além dessa parada, né. E deixar isso como parte do processo, mas que o que a gente ambiciona não é você aprender a chorar, sabe assim? Isso é uma ambição muito pequena, sinceramente, me parece uma coisa pequena, uma coisa de autoconhecimento, de equilíbrio emocional, sei lá, que eu acho, no final das contas, assim, maneiro, mas você podia estar fazendo isso de milhões de outras formas, sei lá, vai fazer terapia, vai procurar outras saídas terapêuticas, sabe assim? Mas não entenda que o debate de masculinidades é isso, né. Uhum. Então um pouco desse meu incômodo, sabe? Mas eu vou fazer a advogada do diabo, Faça. por ser eu sou muito em linha com essa discussão do Pedro, eu sou conhecida por ser chata. Falar: "Ah, Ácida, legal, ácida, tá". né, Isabela? Ácida. Ácida, ácida. O Pedro fala que é ácida, eu sei que é chata mesmo, fico enchendo o saco, não aguento mais vocês falando da mesma coisa, Hum. sabe. Mas eu acho que isso é parte do processo também, compartilhando desse lugar, não sendo um homem, mas amando homens, tendo homens nos meus círculos, você lembrou do Lincoln, o querido Lincoln falando: "Tô puto", mas é isso, pra gente que tá ao lado, acompanhando cotidianamente, você perguntar para o cara, para o seu irmão, para o seu pai: "E aí, como que você tá?" E ele só mandar um: "Ah, tá tudo bem", ou "Ah, não sei, tá, tô indo, ah, tô trabalhando", e não elaborar nada, e você sabe que o cara não tá bem, né.
E isso sobrecarrega a gente também, que não é homem, que tá nessa relação, né. Então, eu acho que criar esse léxico para falar de si, não é o fim da caminhada, mas também passa pelo um começo dessa caminhada, porque muitos homens que a gente conhece não fazem isso, né. Então, é isso. A gente quer um antídoto para não parar só na discussão mais emocional e dos caras se acolhendo e: "Olha, agora eu consigo falar isso aqui e tal, não". Também sabendo que essa é uma parte da caminhada dos homens, e uma parte importante para eles e as suas comunidades viverem vidas melhores juntos. Se isso não for abraçado por nós que estamos dispostos a falar isso, ele vai ser abraçado no toputo, Num outro num outro lugar lugar, ressentido, ressentido, entendeu? Pô, violento, num outro, masculinista. entendeu? Então, assim, não dá pra É isso. negligenciar de fato essa parada, né. Juventude também que está indo para esse lugar, né, dos masculinismos online e tudo mais, são lugares de pertencimento, né. Se Exato. você não encontra em outros lugares, e encontra ali, aí a gente está perdendo essa luta, né. Então eu tenho pensado, me preocupado muito com isso, como é que a gente torna os nossos espaços também mais interessantes, mais atrativos e mobilizando para a luta política, entendeu. Eh, Porque é também uma questão de pertencimento, eu acho. Esse lugar, né, do masculinismo online, do red pill, dessas parafernálias bizarras todas aí, eh, elas acabam sendo muito mais fáceis de se criar identificação, justamente porque elas são um reforço daquilo que já está posto, né. Primeiro que elas te dão uma cartilha e a gente sabe que o que a maioria das pessoas querem é uma cartilha, né, pra poderem viver. A gente sabe que a vida, eu sempre falo para os meus alunos e alunas e alunes em sala de aula que a minha primeira aula no primeiro ano eu falo pra eles assim: "Ó, a vida não tem sentido, tá? Não tem cartilha, não tem sentido. A gente que dá sentido pra vida, ela não tem sentido". Unilista, nossa, todo Mas mundo sai no Rivotril na sua aula. não, eles saem felizes, Não, porque depois você mobiliza. agora eles sabem que eles que vão dar sentido pra vida deles, né. Mas, pensando nisso, assim, tipo, esses sentidos que os masculinistas produzem já tá pronto, porque é o próprio reforço da realidade que tá colocada. Você só elenca ali, né, você primeiro escolhe um adversário, né, esse outro pra você colocar numa posição de desigualdade, né, transformar essa diferença em desigualdade. Quem que é esse outro? Não, esse outro é a mulher. E aí você, a partir disso, você reforça tudo que já tá colocado para os homens. E aí você cria uma cartilha do que é ser homem a partir disso que já está estabelecido. E pronto, aí você consegue capturar muito facilmente a juventude, né, que é uma fase da vida. E aí eu tô falando isso porque eu trabalho com jovens, né, e academicamente trabalhei com jovens aí, na minha pesquisa de doutorado. E você consegue capturar muito facilmente, porque as respostas são muito mais fáceis, não tem um esforço, de tensionamento de si e nem de tensionamento social, né, e o que a gente acaba fazendo é o oposto, né, é produzir essa ideia mais crítica para se pensar as masculinidades, ou seja, requer um tensionamento, requer, desestabilizar o que já está colocado, né. Então acho que é muito legal a gente pensar em formas, não sei se é essa palavra, mas é a que me veio, criativas, né, de trazer esse debate, trazer esse tensionamento que vai vir, né, trazer essa possibilidade de borrar um pouco o que é objetivo e o que é subjetivo, que é um pouco do que a gente conversou aqui, né, do que é meu e do que é social, entender que esse meu e esse social, esse eu e esse social estão em diálogo, né, como a Isa disse, não tem indivíduo sem sociedade, nem sociedade sem indivíduo, então conseguir borrar essas coisas, mas de uma forma também, que seja, principalmente pensando nos jovens, atrativa, não sei, criativa, ou que consiga fazer com que eles se conectem com aquilo que a gente está dizendo, produzindo, escrevendo, sei lá. Porque o que eu percebo, o que eu percebi em pesquisa é isso, era muito difícil, né, porque já estava colocado, então eles preferiam, sei lá, ver um vídeo do, Calvo do Campari, do que ver um documentário sobre masculinidades no Netflix. Por quê? Porque o Calvo do Campari estava dando respostas muito mais fáceis e que tensionavam muito menos a vida dele. Essa coisa das dores dos homens, eu acho que, né, minha dissertação, inclusive, eu ia falar minha tese genericamente, né, mas lá na minha dissertação, inclusive, eu coloco que essa coisa das dores dos homens, né, eu ainda acho que é a melhor porta de entrada pra gente sensibilizar os caras, porque é isso, tipo,
concordo 100%, Vini, que o Calvo do Campari tem um discurso que é mais fácil de você se identificar, né. O nosso, por mais difícil que seja, também gera identificação quando a gente fala assim: "Irmão, tem que chorar", sabe assim? Você não tem que ficar pagando de forte, você não consegue pedir ajuda, porra. Você tá na merda, no fundo do poço, sei lá, sua mãe morreu, não sei, alguma coisa aconteceu trágica na tua vida, você não consegue nem falar isso pra outra pessoa. Isso aí tem alguma coisa. Aí ele te mostra uma aí ele te mostra uma tatuagem do Thomas Shelby. É, aí não, aí eu desisto, aí eu desisto, aí eu desisto. Mas sabe, tipo, acho que Que tatuagem é essa, é do gente? cara lá do qual é o nome Ô da amiga, série? Eita. do Peaky Peaky Blinders. Blinders. O Peaky Blinders é o Ah, novo símbolo do sim, masculinismo. O sim, Thomas sim. Shelby, Eu ele é adoro a o série, nossa. eu adoro a série, tá gente, eu adorei a sé Sim, mas ele é o sim, símbolo, o novo símbolo do masculinismo é o Thomas Shelby, sim, que é o personagem sim. principal de Peaky É. Blinders. A E Isso, boininha. essa. É aquele cara, ele tá lá quase morrendo, tá sofrendo, tá doente, mas ele nunca pede ajuda, ele sempre que resolve tudo desgraça. sozinho, porque ele é É foda. bem isso, é bem isso. Então quando Sim, você a Marie Declercq escreveu bastante sobre Peaky Blinders, né. Eu não tive Ah, é? Eu coragem de quero ler. assistir, não tive coragem de assistir, falei: "Meu Deus", Não, mas falaram assim, que é em muito termos bom e que é isso, é a interpretação crítica sobre a coisa, né. Muita gente interpretou: "Eu tenho que ser assim", né, que é a mesma coisa que acontece com o Clube da Luta, né. Muita gente não entendeu o Clube da Luta, né, várias coisas, enfim. não, mas perfeito, porque é a interpretação crítica. Porque assim, a série enquanto peça de audiovisual, ela é ótima, né, e assim, o final dela, não tô se ligado. você pensar um pouquinho, você fala: tem alguma coisa aí", mas geralmente os masculinistas só interpretaram assim: "Ele é foda, ele resolve tudo sozinho, ele faz tudo sozinho, ele não pede ajuda pra ninguém, ele é fodão". E parou aí, né. Dá pra furar essa barreira do Thomas Shelby, essa carapuça, né, essa armadura aí do cara e falar: "Irmão, eu sei que tu sente", sabe assim, porque é uma carapuça que a pessoa coloca ali pra conseguir não se expor, não se mostrar frágil. Quando você consegue dar uma bagunçada nessa coisa assim, acho que, porra, é um bando de sabe assim, dá vontade aí fica fácil, porque agora a gente tem o Calvo da Campari, sabe assim, pra atacar diretamente, tipo assim: "Cara, é um idiota, porra". Sabe assim, não seja um idiota, sabe, acho que fica mais fácil até da gente se referenciar também no debate, assim, né. Porque é de fato muito mais fácil gerar essa identificação do que com um discurso que busca, tipo, uma ruptura desse do que está colocado, né, enquanto padrão de comportamento, enquanto crença do papel do homem, sabe, essa coisa toda família tradicional, tá tudo embutido aí, é muito difícil de combater isso mesmo, né. Mas mesmo assim, eu acho que dá para acessar os caras via essas dores negligenciadas, que eu entendo como negligenciadas, né, e trazer os caras para perto, porque é isso, o masculinista, ele ignora a dor também. Ele, na verdade, ele só transfere isso como raiva para as mulheres que estão fazendo ele, sabe assim? Então: "Não, irmão, tu tá sentindo essa parada mesmo, e tá tudo bem, chega aqui, ó, tem um monte de homem aqui que tá trocando essa ideia, sabe, tem gente disposta a falar então é isso, acho que dá para puxar os caras por esse lugar ainda, sabe, de formas criativas, debatendo de um jeito legal, sem você ficar performando ali o homem iluminado, porque isso acho que só distancia no final das contas, né, voltando para a discussão, acho que o debate que é posto hoje, vira uma coisa meio de pessoas, sei lá, incríveis e com bem equilibradas emocionalmente, que atendem às demandas emocionais, sabe, fica num lugar meio de se trabalhar, sabe. E eu acho que não é esse o lugar que a gente tem que propor o convite não tem que ser por se trabalhe para ser ainda mais maneiro, ser melhor ainda, não é esse o convite, eu sinto que o debate público, o convite é esse, entendeu. Venha trabalhar suas masculinidade para você ser um masculino saudável, porque você é tóxico. E aí, brother, eu acho que aí já tem uma cisão com boa parte dos homens que olham para essa parada e ficam assim: "Brother, esses cara aí da academia", sabe assim? E aí fica uma coisa bem de homem branco, né, fica uma coisa meio do cara que fala mais manso, que, sabe, sei lá, tem uma onda aí, né. Que eu acho que já exclui a maior parte das pessoas que a gente quer falar efetivamente, assim, né. É, é isso.
É um misto pra mim de Santa Cecília com Pinheiros, né, pra trazer a Isabela aqui também, que a Isabela mora em Pinheiros hoje, né. Não me associe a Pinheiros. Mas sabe, fica no é uma coisa meio gerente de marketing, né, sabe. E é isso que eu acho que não é esse o convite, sabe. Acho que o convite precisa ser feito de outra maneira, assim, mas eu acho que continuando a olhar para essas questões deles, para essas dores e tal, porque é ali que tem uma fissura. É ali que ele percebe assim: "Caralho, essa porra aí também me fode". E aí voltando para a coisa do pessoal, né, essa parada aí também me fode. E é essa parada aí que é o patriarcado, e não as mulheres que estão reivindicando coisas, entendeu? Então a gente consegue, eu acho que pegar essa dor e deslocar o entendimento para o patriarcado, sabe assim? O inimigo é o patriarcado, irmão, não são essas mulheres aí. Quantas dessas mulheres estão se fudendo há centenas de anos, porra? Tá maluco? Quem tá fudendo aí é o jeito que o mundo tá colocado, como as regras estão instituídas, esses padrões estão estabelecidos. Então acho que é possível. Eu quero me manter esperançoso, ainda mais do lado de vocês, pô, que eu acho que a gente consegue produzir coisas legais, assim, desse aspecto criativo, né, que eu gostei disso que o Vini trouxe, assim. Você falou do inimigo, me lembrou o título de um livro, né, que só que não é um livro sobre masculinidades, na verdade é um livro sobre a questão Israel-Palestina, né, o genocídio palestino, mas é um livro mais antigo, é de 91, que é do Yoram Binur, que ele é um jornalista israelense, mas que fala muito bem árabe, conhece muito da cultura árabe, e aí ele vai passar um tempo na Palestina, né. E aí ele descobre que, na verdade, o grande problema do conflito, ele não tinha essa dimensão, mas ele descobre que o grande problema do conflito é ele, como israelense, né. E aí o título do livro é Meu Inimigo Sou Eu. Aí eu achei maravilhoso que você falou essa coisa de apontar para o inimigo, e o inimigo é patriarcado, é a gente pensar que então o inimigo para o qual a gente tem que olhar somos nós mesmos, porque não tem patriarcado sem homens, né. Então me veio essa reflexão, assim, que é isso, tipo, o inimigo, ou seja, o problema é o patriarcado. Se o problema é o patriarcado, o problema está nos homens. Portanto, tudo aquilo que você sente, do bloqueio das suas emoções, da sua falta de léxico para expressar sentimentos, de você sentir que não há uma escuta genuína para as questões que te atravessam entre os seus pares masculinos, é tudo culpa do patriarcado, não tem nada a ver com as minas, né, é culpa dos caras. Somos nós mesmos que produzimos esse ambiente para nós, né. Isso não é algo que vem de fora, vem da sociabilidade, né, da homossociabilidade, da sociabilidade entre os homens. Então eu achei interessante, porque eu associei com esse livro que não tem nada a ver com o tema, mas é que o título é muito bom, né, Meu Inimigo Sou Eu, e aí eu pensei: "Porra, o meu inimigo também sou eu como homem, já que eu sou um crítico ao modelo patriarcal de sociedade, ao modelo misógino de sociedade, lembrando que numa sociedade patriarcal não existe misandria, é sempre importante falar, não existe misandria, gente, não tem misandria, não existe. Simplesmente não existe. Na sociedade patriarcal não tem misandria, né, como a nossa é impossível. Então nossos inimigos somos nós mesmos, assim. Acho que é uma reflexão válida. Vini, explica aí o que é misandria pro povo. Pô, misandria é essa ideia de que há um ódio político, existencial e genuíno em relação aos homens, e que esse ódio se manifesta politicamente, atrapalhando, o desenvolvimento da masculinidade, ou cerceando a masculinidade, ou até às vezes querendo exterminar com a masculinidade da face da terra. De forma bem simples, seria mais ou menos isso. E assim, gente, não existe. Não tem ódio genuíno em relação aos homens, não tem controle em relação aos homens, ninguém quer extirpar a masculinidade da terra. É o contrário, na verdade. O que existe é misoginia, que seria o oposto da misandria. E tem muita gente falando de misandria por aí, temos que tomar cuidado com esses termos. Gente, acho que tá dado o que a gente quer com esse podcast, né. Acho que esse intuito que tínhamos no início, aqui quando eu apertei REC, eu acho que a gente alcançou. Uma coisa que eu acho que a gente não alcançou, por outro lado, é o nome deste podcast. A gente nem levantou nem sugestão, Ui, né. O que vocês acham? Vamos tentar aqui levantar algumas possibilidades, não sei, ventilar ventilar possibilidades. possibilidades, é isso. Cara, Gente, eu sou péssima de nome.
Eu também, assim, eu sou péssimo de nome. O nome da minha tese, até hoje, eu olho pra ele assim e falo: "Meu Deus, eu queria tanto mudar isso, queria tanto mudar isso". Agora não pode mais, já tá entregue, mas eu falo: "Que nome horrível, nome Qual que é o gigante". nome? Qual que é o nome, Vini? Nossa, ó, eu tenho que resgatar aqui, depois eu resgato e te mando, porque é tão longo, que eu coloco tipo, tem que ser posturado, categoria É nativa, ótimo esse Eu nome. achei maneiro um es também. ah, É. gigante, eu olho pra ele e falo: "É muito grande", mas tudo Muito bem, tudo crítico, bem. muito crítico. O nome da sua tese ficou muito bom, Isabela. Muito Fala aqui obrigada. pra Eu gente Gosto da então, achei. Isabela, qual defesa, é o eu nome? estava na defesa, Eu não e eu me tenho a lembro eu não me hã, lembro o nome inteiro, mas é Quanto? Traidores de Gênero, o É traidores de título. gênero. isso. Homens feministas, pró-feministas e aliados do feminismo no cenário brasileiro, algo assim. Ah, também é Ou grande, ó. a relação entre homens e feminismos no cenário brasileiro. Eu acho que é isso. Ó, também Mas é traidores grande. de gênero é um bom termo, né, que vem Não, de uma galera. já tá pronto para o livro ser publicado. Porra, imagina um livro com o título Traidores de Gênero. Puta que Eu pariu. quero fazer isso aí, Vini, aguarde. Eu Bora, acho onda. bora. Vamos fazer um Eu também acho. crowdfunding com o Memo, aí ó, Bora, botar a galera pra financiar. Mas deu vontade de sou a Mas não favor. não chegamos chegamos, ao nome do não podcast. chegamos. Nome do podcast. Debate de masculinidades, era uma ideia mais, assim, a parada mais patética de toda, né. Meio preguiçoso. Meio preguiçoso. Não, bem preguiçoso, né. Eu pensei em um aqui também, putz, mas também é bem preguiçoso, né? Repensando as masculinidades. Não é legal. Essa pe Masculinidades em foco, masculinidades críticas, masculinidades e políticos, sei lá, mano, não sei. A Camila mandou Homens em Reforma. Eu achei interessante. é. Man at Work, né, lembrei de Man at Work. E esse manual desfeito? Manual desfeito pode ser legal. Que homem é esse? Eu acho interessante também, que homem é esse? Que homem é esse? Eu gosto de perguntas. Olha, eu gosto de Que Homem é Esse, eu gosto de manual desfeito, eu acho ótimo. Acho Se não também. for usar podcast, eu vou usar pra alguma coisa, viu, Camila? Já tô avisando, porque é ótimo. Eu depois eu dou a referência que foi você que criou o nome, mas é ótimo o manual desfeito. Ó, temos um preferido? É isso? Eu acho que tem que ter a ideia de masculinidade já nesse título. Que homem é esse? Talvez. Ou que masculinidade é essa, pra ficar talvez menos na ontologia do que é ser homem, sabe assim? Que é uma crítica que Adriano Beiras faz direto, sempre que eu encontro ele. Esse papo do que é ser homem, pra que isso interessa a gente? Homem nem existe. É, e eu acho uma boa a provocação dele, então talvez uma adaptação do nome para que masculinidade é essa, talvez possa ser um caminho, né. Ó, que masculinidade é essa? Interessante. Porque é pergunta, eu também gosto de pergunta, tem a palavra masculinidade que é fundamental, então E tem uma coisa meio: "Que masculinidade é essa?", dá para ter uma interpretação meio afrontosa, sabe assim: "Que masculinidade é essa aí, irmão?", alguma coisa Já assim. pensei em você carioquês. Que porra de masculinidade é essa? É meio isso, é porque eu estava tentando ser polido aqui, né. mas vamos ver o que o nosso público sugere também. Tive uma memória aqui futebolística, que quando o Adriano voltou para o Flamengo, fizeram uma enquete para saber qual camisa ele ia usar, se ele ia usar a 9 ou a 10. E aí venceu a 9, só que ele queria a 10, e aí ficou a 10. Achei ótimo. Boa demais. Mas Muito bom. bom. Perfeito. Galera, acho que temos o primeiro episódio piloto, pô, coisa linda, hein. Bater palma pra Maravilha. gente mesmo aqui, pô, maravilhoso. É, primeiro Muito episódio, bom. inaugurado, acho que foi uma bela discussão, né. Foi. Eu acho que já trouxe um pouco da proposta de fato do que a gente quer aqui nos próximos episódios, essa discussão entre nós 3, com Camila aqui no nosso ouvido, sempre atenta. E é isso, né, vamos para o próximo. Que masculinidade é essa? Coisa de homem, manual desfeito. A gente ainda vai bater esse martelo, né, mas começa a ser constituído aqui e agora essa proposta criativa de apresentar o debate de masculinidades, né, de contribuir no campo público com esse debate. É disso, Muito galera. bom, Foi um gente. prazer, hein. Até a próxima, então. Até a Super próxima. obrigada, gente. Venham com a gente. É isso, gente. Obrigado e nos vemos em breve, né? Até o próximo.